Fala aí, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Eu estava conversando com o Senhor esses dias e o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Estava passando novamente pelo texto de Gênesis e no capítulo 35 eu não consegui nem continuar a leitura, mas tive que parar ali para poder ouvir o que o Senhor queria transmitir ao meu coração. E no verso 10, o texto diz assim: seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. E eu achei assim interessante que eu já tinha notado nesse texto aqui que por que Deus fez isso de novo? Porque em Gênesis 32, no verso 28, Deus muda o nome de Jacó também. E eu fiquei pensando, eu falei assim, o que aconteceu? Porque isso aconteceu duas vezes. No verso 28 do capítulo 32, ele diz assim: o homem disse, o anjo disse ao Senhor, ao Jacó: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Assim, é impressionante porque tem algumas coisas que, como eu digo, são os textos quebra-mola, que a gente passa e nem percebe o que está escrito ali, mas sempre tem algum tesouro. A palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando eu olho para esse texto, eu me perguntei, por que Deus fez isso de novo? Por que mudou o nome de Jacó duas vezes e está expressamente escrito ali? Aí, se a gente tivesse num concurso público, a letra A seria Deus esqueceu. Obviamente está errado. Letra B, aí seria Deus mudou de ideia. Também estaria errado, porque ele não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí, letra C, Deus foi descansar e não percebeu e isso aconteceu. Deus não cochila nem dormita. Então, a única que sobraria seria a letra D. Todas as afirmativas acima estão incorretas. E no concurso você marcaria essa, como a gente faz isso muitas vezes. A gente não entende às vezes o que está escrito, marca que está incorreto porque sabe que está incorreto, as outras afirmativas, mas isso não te dá uma resposta. E a palavra, ela tem muitos tesouros escondidos que a gente precisa cavar para poder encontrar. E aí eu fui, nesse momento, quando eu travei nesse texto, eu fui buscar o Senhor, e orei, tive um tempo muito abençoado na presença do Senhor, e o Senhor me deu uma resposta nisso, o que acontece que são dois eventos diferentes. Um acontece em Peniel e o outro acontece em Betel. A gente vai falar sobre isso. Agora, em Gênesis 32, no 28, acontece Peniel. Jacó tem um encontro e, como ele diz, ele tem um encontro face a face com Deus. E aí é interessante que ele tem um encontro que ele vê Deus face a face. Ele tem um encontro que marca a vida dele, mas que depois volta a acontecer em outras ocasiões. Só que o que acontece? Ali em Peniel, Jacó teve um encontro que mudou primeiramente o interior dele. Em Betel acontece uma outra coisa, mas primeiramente em Peniel ele encontra Deus, ele vê Deus face a face. E isso me faz lembrar do texto de Tiago, que diz que aquele que ouve e não pratica, é como o homem que se coloca diante do espelho e depois sai e esquece da sua imagem natural. Como eu já pude compartilhar com alguns, a imagem natural que está escrita em Tiago é Gênesis. Natural é Gênesis. Então, isso fala da imagem
que Deus tem para mim e para você. Que imagem é essa? É a imagem que ele projetou antes da criação do mundo. A palavra diz em Salmo 139:16 que todos os nossos dias foram escritos num livro. Há um livro que tem os nossos dias escritos, um plano que o Senhor tem para nós, um plano para nós cumprirmos e projetarmos uma imagem dele aqui nessa terra. Então eu olho para isso e entendo que essa imagem é a imagem que o Senhor quer que eu alcance. Tá, mas o que isso tem a ver com ver Deus face a face? Eu tive ensinando há pouco tempo no retiro que quando a gente pensa num espelho, ele reflete a nossa imagem. Mas o espelho não é o único lugar que reproduz a imagem de algo de forma nítida. O espelho sim faz isso, mas tem um outro lugar que é muito comum no nosso meio, mas que a gente não percebe porque a gente precisa se aproximar muito. Que lugar é esse? O fundo dos olhos para que nós olhamos. Se você se aproxima bem do olhar de alguém, você que está te olhando nos olhos, você vai ver que a sua imagem é projetada no fundo dos olhos dessa pessoa. Você consegue enxergar ela nitidamente, mas você tem que se aproximar muito. O que isso ensina para mim? Ensina que quando eu contemplo Deus face a face, bem de pertinho, eu consigo enxergar a imagem natural que está escrita em Tiago. E aí eu consigo entender qual é a mensagem de Salmo 139:16. Porque eu olho a imagem e entendo o que eu preciso fazer para poder chegar nessa imagem. Quando eu abro um livro, a ideia de como a gente abre a Bíblia e vê a imagem de Cristo é a mesma coisa de Salmo 139:16. Eu abro aquele livro e lá está escrito a minha vida. Eu preciso buscar em Deus para poder aprender sobre a minha vida. Então aqui eu vejo uma chave para poder viver aquilo que Deus quer para mim. Eu preciso aprender o que Jacó aprendeu, viver o que Jacó viveu. O que ele viveu? Ele teve um encontro face a face quando se aproximou de Deus, viu a sua imagem no fundo dos olhos do Senhor e pôde entender o propósito da vida dele. Eu olho para isso e entendo que Peniel foi o momento onde ele conseguiu encontrar o lugar secreto, onde ele aprendeu a encontrar o lugar secreto. Logo após ele ter feito um voto com Deus: se o Senhor me abençoar nessa jornada, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele sabia que Deus existia, mas ele não tinha uma comunhão contínua com Deus. Agora entenda uma coisa, Jacó, ele simplesmente aprendeu naquele momento a entrar no lugar secreto. E aí vem o que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês. Jacó aprende a entrar no lugar secreto, como muitos de nós temos aprendido a entrar no lugar secreto, principalmente nesse momento de quarentena por causa da Covid-19. Nós temos entrado no lugar secreto, nós temos buscado o Senhor sozinhos, mas o Senhor Jesus, quando está ensinando sobre o lugar secreto, ele fala não somente que é para entrar no lugar secreto, ele fala: entra no teu quarto e fecha a porta e busca o teu pai que está em secreto. Entenda, Jesus fala: entra no quarto, que é o teu lugar secreto, não necessariamente um quarto físico, mas um quarto de reclusão, um lugar onde você dedica toda a sua atenção somente para o Senhor. Ele fala: entra no lugar secreto. Ele está falando isso, mas ele não fala só isso, ele fala: e fecha a porta. E aí que está uma grande chave, porque toda porta que consegue ser fechada, ela tem uma fechadura. Se uma porta sem fechadura, ela fica facilmente expondo o que está do lado de fora. Uma porta que está sem fechadura, ela pode ser balançada pelo vento.
Uma porta que está sem fechadura, ela pode deixar que os barulhos do lado de fora entrem e você possa ouvir mesmo estando no secreto. Entenda que Jesus falou, feche a porta. Então, para que você possa fechar a porta, ela precisa ter uma fechadura. E aí que é lindo. Porque quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me mostrou, me deu uma ilustração sobre uma fechadura de ouro. Uma fechadura em que ela tinha um propósito, que era fechar a porta, mas ela tinha uma propriedade, que era o ouro. O Senhor me mostrava que a fechadura do lugar secreto precisa ser uma fechadura de ouro. Por quê? Por que de ouro? Porque o ouro é bonito, porque o ouro é caro, porque o ouro é valioso, porque o que está do lado de dentro é valioso. E você pode dar um monte de explicações nessa ilustração que o Senhor me deu. Mas o Senhor me levou ao texto de Levítico, eu não lembro o capítulo, mas quando o Senhor está instituindo o sacerdócio levítico, ele diz que o sacerdote, ele teria que ter uma faixa, uma marca, eu não lembro agora o nome do detalhe, mas era como se fosse uma placa, uma pequena placa, escrito uma coisa. Ela era toda feita de ouro e ela tinha escrito uma coisa: santidade ao Senhor. Quando eu olho para isso, eu entendo que a fechadura de ouro que a gente precisa ter nessa porta do secreto, para deixar as coisas do lado de fora, para poder não deixar nada de fora atrapalhar quando você estiver no secreto, essa chave, essa fechadura precisa ser a sua santidade. A santidade que o Senhor coloca dentro de você. O Espírito Santo, ele é chamado de santo, não é porque somente ele é santo, mas porque ele comunica a santidade de Deus a nós. Quando ele fala que ele é o Espírito de Cristo, é porque ele comunica o ofício de Cristo a nós, para nós irmos e pregarmos as boas novas aos quebrantados de coração, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. É o ofício de Cristo. Quando fala que ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito da vida. Ele traz a vida de Deus sobre nossas vidas. Ele está comunicando algo de Deus a nós. Então, quando ele comunica santidade, essa santidade é derramada sobre as nossas vidas e nós precisamos transbordar isso sobre outros. Mas antes disso acontecer, ela tem que ser aquilo que mantém a porta fechada, impedindo tudo que está do lado de fora de atingir quando você está do lado de dentro. Entenda que o Senhor, ele chamou a gente para o secreto, mas ele disse também, feche a porta. A porta não pode ficar aberta, a porta não pode ser balançada pelo vento, a porta não pode deixar ruídos de fora entrar no teu lugar secreto. E para isso você precisa fechar a porta com a santidade que o Senhor tem colocado diante de você. Ele se coloca diante de Jacó, face a face, os dois se veem. E o que acontece é que Jacó entende que nesse lugar ele estava preservado, que nesse lugar ele era mantido puro, que nesse lugar ele não era atingido por aquilo que estava do lado de fora, porque a santidade te mantém puro, que a santidade te mantém preservado. Feche a porta. Mantenha-se em santidade. Eric, mas como que eu faço isso? É muito simples. Quando Jacó entende que tem que entrar no lugar secreto, ele entra lá e não fica de bobeira. Ele entra lá e fica contemplando o Senhor face a face. Davi diz isso. Eu quero uma coisa, Jesus. Uma coisa. Que eu possa ficar todos os dias na sua casa. Para quê? Ele diz para quê? Para poder contemplar o Senhor e aprender do Senhor no seu templo. Contemplar é exatamente o que Jacó fez, o que ele entendeu em Gênesis 32, 28.
Ele disse: eu vou ver, eu encontrei Deus face a face. Ele contemplou Deus, ele não ficou lá no secreto balançando o dedinho de bobeira, não. Ele estava contemplando a Deus. E quando você contempla Deus, a luz dele bate sobre nós, a vida dele bate sobre nós, a santidade dele bate sobre nós e nos transforma. Por isso que faz sentido os anjos incessantemente dizerem: santo, santo, santo é o Senhor. Eles estão diante do Senhor, que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente perfeito. Eles olham para Deus e não conseguem deixar de dizer: santo é o Senhor, santo é o Senhor. A eternidade eles estão dizendo: santo é o Senhor, porque eles estão olhando para Deus. E a verdade da santidade de Deus é comunicada a eles, eles só conseguem replicar: santo é o Senhor, santo é o Senhor. Por isso que Jacó entende nesse momento, e ele diz: face a face eu vi o Senhor, eu tive um encontro que mudou o meu interior. Entre no quarto, mas também feche a porta. O que vai te ajudar a manter essa porta fechada para as coisas do lado de fora é a santidade que você recebe ao contemplar o Senhor. Não há como a gente viver uma vida de santidade sem intimidade, porque aquele que te comunica a santidade, ele exige, ele precisa que você esteja pertinho, olhando nos olhos, face a face, para você entender quem você é nos olhos dele, na perspectiva dele. Entre no quarto, feche a porta e busque, mas busque de perto, se aproxime, porque o Senhor quer falar ao seu coração. Só que a história de Jacó não para nesse momento. Jacó, nesse momento, ele aprende a entrar no lugar secreto. Ele aprende a entender que nesse lugar ele teria provisão para poder continuar vivendo a vida que o Senhor queria para ele. Ele fez um voto com Deus e ele creu que Deus iria ajudar ele nessa jornada. Gente, ele sai completamente sem nada lá de Berseba, se eu não me engano, acho que é Berseba. E aí vai para Canaã, vai para a terra dos pais dele, dos avós dele. Vai lá para encontrar o tio dele, o Labão. E aí quando ele faz esse trajeto, ele tá sem nada. Gente, não é tipo pegar um avião e ir para outro lugar, não. Não é pegar um ônibus e ir para outro lugar, não. Ele estava mudando de vida por um encontro que ele teve com Deus. Ele acreditou. Ele teve aquele grande problema com relação à bênção, e aí Esaú queria matar ele, mas ele estava numa jornada e ele pediu que Deus, o Deus que ele ouviu o seu pai e o seu avô falar, ele estava querendo seguir esse Deus, porque ele viu o quanto foi diferencial na vida de Abraão e de Isaac eles seguirem ao Deus Todo-Poderoso. Então ele está nessa jornada. A primeira coisa que ele aprende na jornada quando ele está sozinho é entrar no secreto. Dá um glória aí. E aí o que acontece? A jornada continua. Ele chega em Canaã, em Gênesis 33, 20. Ele chega ali e a gente vê claramente que ele teve uma experiência pessoal. Porque ele constrói um altar. E o altar fala de você buscar a Deus, fala de você se entregar a Deus, fala de você construir um sacrifício vivo. Romanos 12, fica a dica. Você apresenta o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele apresenta esse sacrifício, constrói um altar a Deus. E ele chama esse altar de Deus, o Deus de Israel. Gente, esse é o primeiro momento que Deus é chamado de Deus de Israel na Bíblia. É lindo porque Jacó tinha acabado de ser chamado, de ter mudado o nome.
Ele deixou de ser, Deus falou, vou deixar de chamar você de Jacó e vou passar a chamar você de Israel. Aí ele falou, se o Senhor for comigo, o Senhor vai ser o meu Deus. E um tempo passa. O que se entende nesse tempo é que Jacó continuou buscando a Deus, porque aqui em Gênesis 33:20, ele diz que Deus é o Deus de Israel. Quem é Israel? Ele. Então ele está dizendo, eu estou crendo que o Senhor é o meu Deus. E é isso que a gente precisa entender. Entrar no secreto não é uma coisa para você fazer de vez em quando, mas é para você viver indo ao secreto, buscar o Senhor, para que você entenda que Ele é o seu Deus. Ele não é o Deus do fulano, do beltrano, do ciclano. Ele não é o Deus do Eric, não é o Deus do bispo, não é o Deus do pastor Daniel, da missionária Laíse. Ele é o Deus do Eric, ele é o seu Deus, ele é o meu Deus pessoal. Ele teve um encontro pessoal e aqui ele mostra isso. Ele não estava dizendo, ele é o Deus, é o Elohe Abraão, é o Elohe Isaac. Não, ele está dizendo, é o Elohe Israel. Ele é o Deus de Israel, ele não é o Deus de outra pessoa. Eu e você precisamos buscar isso. Quando perguntarem para você quem é Jesus, você poder falar, Jesus, ele é meu amigo, eu ando com ele. Eu tenho dito que muitas pessoas buscam ser usadas por Deus, mas eu quero ser como Enoque. Enoque foi um cara que andou com Deus. Davi foi um cara que era segundo o coração com Deus, porque andou com Deus. Eu vejo Jesus andando na terra com o Senhor Deus. É isso que a gente precisa, não somente buscar ser usado por Deus, mas se comportar como um filho que quer andar com o Pai. O tempo todo andar com o Pai. É isso que a gente precisa buscar. É isso que Jacó entendeu. Eu não vou somente ouvir a experiência de alguém ou ser usado para poder abençoar a vida de alguém em algum momento. Não, eu quero que ele seja o meu Deus, que ele ande comigo o tempo todo. Aleluia. E aí, Jacó continua sua jornada, porque ele estava numa fase de transição da vida dele. E algumas coisas acontecem aqui. E no texto de Gênesis 35, eu li o verso 10. E aí o que acontece? Nesse capítulo aqui, Jacó retorna para o lugar onde ele começou a jornada dele. Ele volta ali a Betel, e é interessante que Betel antes se chamava luz, e eu falei que quando a luz do Senhor bate sobre nós, muda a nossa vida. Só que a luz que bateu sobre a vida de Jacó, ele claramente entendeu que aquele lugar era a casa de Deus. E nesse lugar ele aprende uma outra coisa, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Jacó entende que o lugar secreto é fundamental, mas ele aprendeu isso em Peniel. Peniel é o lugar de encontro, mas Betel é o lugar de morada, porque é a casa de Deus. Davi diz em Salmo 27:4, eu quero habitar, eu quero morar na casa de Deus todos os dias. Peniel, Jacó aprende a ter um encontro com Deus, mas em Betel ele entende que eles têm que fazer morada no Senhor, ele tem que habitar na presença do Senhor Jesus. Em Peniel, Jacó aprende a visitar a Deus no lugar secreto, mas em Betel ele aprende a fazer morada no Senhor. Jacó em Peniel ele aprende a ir ao lugar secreto, mas em Betel ele aprende a levar outros ao lugar secreto através da sua própria vida. É isso que ele faz em Betel. Ele leva a sua família. Agora entenda, houve um processo durante esse tempo que levou Jacó a amadurecer, e não somente a entrar no lugar secreto, mas também a fechar a porta, até que ele conseguisse levar outras pessoas a também viver no secreto só de olhar para a sua vida. Jacó, ele foi treinado pelo Senhor. Primeira coisa que acontece com Jacó
ele vence a ira. Ele vence a ira devido à injustiça por causa de Labão. Você pode ver que essa história está na sequência. Ele vence a ira depois de ter vindo a injustiça. E eu sei que você, assim como eu também, quando você vê uma injustiça, você fica indignado. Você fica aborrecido. Você não gosta de ver injustiça, porque o Espírito Santo que habita em você, ele não compactua com injustiça. E por conta disso, isso te deixa indignado. Você não aceita a questão da injustiça. E aí você se posiciona. Aí Deus me ensinou uma coisa uma vez que eu quero compartilhar com você. Ele falou: Eric, você não tem que explodir com autoritarismo e tirania. Você tem que explodir com autoridade e sabedoria. A gente precisa entender que Jacó, depois daquele processo com Labão, o que acontece ali? Eles chegam até, ele tem um momento realmente que ele usa de sabedoria e eles se resolvem. Eles se resolvem. Quantas pessoas hoje estão dentro de casa, nesse momento onde você precisa cuidar da sua mente, das suas emoções, e estão explodindo porque não conseguem controlar suas emoções. Voltando naquela questão da placa sobre a mente escrito santidade ao Senhor, eu acabei falando da placa sobre a cabeça no sacerdote, é exatamente simbolizando que esse lugar é o lugar onde nós devemos mais preservar a nossa santidade, é na nossa mente. É você toda hora estar trabalhando sua mente, focada na santidade do Senhor, focada na palavra do Senhor. Eric, como é que eu faço para poder manter minha mente renovada e guardada? Irmãos, é simples demais. Romanos 12:2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que como é que a gente renova algo? Substituindo algo velho por algo novo. Então, para que você possa renovar a sua mente, você precisa experimentar novidade. Como que você experimenta novidade? Através das boas novas do Senhor. Você precisa se colocar diante da palavra, buscando quem é Jesus e as novidades que Ele vai trazer sobre a sua vida. E eu falo, não é novidade para você inventar palavras diferentes para pregar coisas novas. Não é isso. O que o Senhor quer é tirar o que está antigo dentro de você, o que está obsoleto dentro de você, e trazer a novidade do céu para dentro de você, e você viver em função dessa novidade, com uma mente completamente renovada e santa ao Senhor. Porque assim o verso diz, de Romanos 12:2, que você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita para você, e ela vai trazer essa renovação dentro da sua mente, vai trazer coisas novas para você. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, novidade do Senhor sobre a sua vida. Cada vez que você se colocar diante da palavra, diante da presença do Eterno, você vai experimentar, aleluia, você vai experimentar novidade e vai viver em função dessas novidades que o Senhor tem planejado para você. Porque eu bem sei que planos tenho sobre vós, e não são planos de mal, mas planos de paz e de alegria, aleluia. Que o Senhor renove a sua mente, que o Senhor transforme a sua mente. Glória a Deus. Não se limite a nesse momento se dar às suas emoções e explodir com o autoritarismo, brigar dentro de casa, se dar na ira. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido que o espírito de ira, ele se manifesta de uma maneira muito sutil dentro da nossa casa. Às vezes, por meio de uma discussão, o espírito de ira toma lugar dentro da nossa casa. E às vezes uma coisa que é pequena passa a ser enorme, porque uma pequena discussão, por um problema que chega a ser ridículo, a gente começa a abrir discussões. E o que acaba acontecendo é o inimigo tendo espaço. Por isso que o Senhor nos ensina através da palavra: não deis lugar ao diabo.
não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe como é que a gente faz? Corre para poder consertar, como Jacó fez. Ele entendeu o que Labão queria, ele queria paz. Eu falei, opa, então não vou ficar brigando para ter razão, eu quero a paz. E aí ele usa de sabedoria, eles conseguem se reconciliar. Então o Senhor primeiro treina Jacó a vencer a ira por meio de sabedoria. Faça isso, busque o Senhor. Porque, irmãos, num ambiente onde você está irado por causa de uma injustiça, o que você precisa fazer é aquietar a sua alma e dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento? Traz a tua sabedoria, porque Tiago diz que o Senhor dá gratuitamente àqueles que o pedem. Então a gente precisa se colocar nessa postura como Jacó se colocou. Outra coisa que o Senhor ensina a Jacó a vencer o medo. É interessante que na oração que ele faz, no voto que ele faz quando está indo ao encontro, onde ele sabia que ele faz um voto e ele está voltando, na verdade ele está voltando para encontrar com Esaú, e ali ele faz uma oração, e você vê nitidamente que Jacó tá preocupado do que vai acontecer, ele está realmente assim, tenso com aquele momento. E aí ele faz essa oração, né, que tá em Gênesis, deixa eu pegar aqui o texto. Glória a Deus. Aqui, Gênesis 32. Ele ora assim: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Aí tu vê, ele fala de Abraão e de Isaque, e aí ele chega e fala pessoalmente: tu me disseste, né? Gente, a gente precisa aprender a orar aquilo que Deus tem dito aos nossos corações. O Senhor vai te dizer novidades no secreto, coisas novas para a sua vida, propósitos que Ele tem para a sua vida, e você tem que pegar isso e colocar diante de Deus. Olha o que Jacó faz: tu me disseste, volte para sua terra natal e para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Aí olha o que ele fala: não sou digno de toda bondade e fidelidade que tens demonstrado a mim, teu servo. Tá vendo? Ele não está falando mais de um Deus terceirizado, mas está falando de um Deus pessoal. Quando saí de casa, atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Ele está lembrando do voto que ele fez lá em Betel. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, olha o medo. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo, ele declara, de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Sabe o que eu aprendo aqui que o Senhor ensinou para Jacó nessa jornada dele? Deus ensinou Jacó a expor sua humanidade, para que a gente preserve a nossa vida santa, separada, que santo significa ser separado para o Senhor. A gente precisa aprender a vencer a nossa humanidade, o nosso medo. João vai dizer que no amor não existe medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a gente precisa entender que quando a gente vai ao secreto, a gente recebe a gente entende e recebe o amor de Deus. E por isso acontecer, o que vai mudar o nosso interior é que o medo vai começar a ser expurgado. E a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Então Jacó joga para fora aquilo que estava dentro. Fala: Senhor, eu estou com medo, mas me livra, porque o Senhor... Aí que entra o negócio. Quando você entende quem Deus é, o quanto Ele te ama, você pode até estar sentindo algum medo, tá apreensivo de alguma forma, mas você declara isso para o Senhor, declarando a sua humanidade, falando: Senhor, eu sou humano e falho, eu tenho medo,
Mas o Senhor, e aí que está a chave de vencer o medo e ser aperfeiçoado no amor. É você declarar sim, que tem medo, que está preocupado, que tem dificuldade, mas você logo depois usa esse mais, esse porém, e você diz: o Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor cuida de mim, o Senhor vai me tratar bem, o Senhor é como Zacarias 4:5 diz, eu amo esse texto, o Senhor é como um muro de fogo ao meu redor, me guardando e guardando aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. A gente precisa entender que quando você joga para fora aquilo que está te atrapalhando no teu interior, Jacó já tinha aprendido a entrar no secreto, e a primeira mudança foi no interior dele, então ele está exercitando isso. Senhor, eu tenho medo, mas o Senhor disse que ia me tratar bem, aleluia. O Senhor quer tratar bem de você, cuidar bem de você, mas expurga, bota para fora essa tua dificuldade, diz para ele: Jesus, eu tenho dificuldade. E às vezes você vai ter que fazer o que a gente aprende na palavra, que temos que confessar os nossos pecados uns para os outros, para que possamos alcançar cura. Cura aqui não fala de somente cura física, que pode acontecer, porque uma mágoa por causa de um perdão trava um processo de cura do Senhor na sua vida. Mas a cura principal que está falando aqui é a cura da doença do pecado. Porque quando você confessa é o primeiro ponto para que você possa viver a cura do pecado, a libertação de um pecado. Agora entenda, você não confessa pecado para qualquer pessoa. Você confessa pecado primeiro para quem já venceu esse pecado. Segundo, você confessa isso aí para gente madura, que possa te ajudar em oração e não ficar falando para os outros o que aconteceu na sua vida. É gente que quer cuidar de você, é gente que quer zelar pela sua vida. Você chega a essas pessoas e muitas das vezes tem pecados que são escandalosos, que todo mundo vê. Se você chegar no meio de um monte de pessoas e falar um palavrão, todo mundo vai ver. Mas se você ficar sozinho, ou cometer um adultério em secreto, você cometer atos de pornografia, buscar pornografia sozinho, é um secreto, é deturpação do secreto. Ninguém vai saber, só Deus está vendo. Mas quando você abre a tua boca e confessa, começa dentro de você um processo para essa cura acontecer. E Jacó entendeu isso, e ele confessa, ele estava ali com Deus e fala: Senhor, eu tenho medo, mas o Senhor vai tratar bem de mim. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de liberdade, oh aleluia. Eu profetizo um tempo de livramento na sua vida, que o Senhor traga provisão de santidade na sua vida e mude o seu interior, em nome de Jesus. Que quando você entrar a próxima vez no secreto para buscar o Senhor, a presença dele seja tão impactante na sua vida, a santidade dele seja tão clara, que você seja consumido pela santidade dele e não faça mais sentido pecar. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa tocar dentro de você. Abre o seu coração, fala para ele, porque o Senhor vai te ajudar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele aprende a vencer o medo. Então aqui ele vence a ira através da sabedoria. Ele vence o medo através da exposição, da confissão do pecado diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que a gente aprende com Jacó, que o Senhor leva ele nessa jornada, ele vence o engano. Por muitas das vezes, isso tudo, eu estou falando para vocês, vou fazer uma retomada aqui, isso aí é fechar a porta. Isso aí é fechar a porta. Jacó aprendeu a entrar no secreto em Peniel, mas ele aprendeu a fechar a porta no processo até chegar em Betel. Jacó vence a ira, fechou a porta.
Isso, através de quê? De sabedoria. É algo que vem por meio de santidade. Ele vence o medo se expondo à santidade de Deus. E ele vence também o engano. Quando que acontece isso? Quando Samuel e Levi fazem tudo aquilo. É impressionante como Jacó, ele era tido como aquele que era enganador. Agora preste bem atenção. Ele vê o engano de frente. Simeão e Levi, eles enganam todo o povo de Siquém. Eles enganam todo aquele povo e matam. Eles falam, não, vamos fazer esse acordo aí, e aí vocês vão ser povo conosco. É interessante que eu até marquei aqui na minha Bíblia, né, no verso 13 do capítulo 34, diz assim: primeiro Siquém pede, né, para poder casar com a irmã deles, que ele tinha violentado, mas ele queria ficar com ela. E aí quem responde a Siquém são os filhos de Jacó. Olha o que diz o verso 13. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai. Com falsidade. Ou seja, Jacó, que era tido como enganador, ele vê Simeão e Levi enganar esse povo. Jacó vence o engano. Jacó, ele vê o engano de frente e ele decide ser diferente. Porque mais à frente ele toma uma atitude que é realmente acabar com toda a mentira, toda a falsidade. Que é o principal que nós precisamos fazer, que é jogar fora todos os ídolos. Onde que eu quero chegar nisso? Antes de Jacó chegar a Betel e levar toda a sua família, ele vê o engano de frente e não compactua com isso. Ele não concorda. Quando ele fala, ele responde a Simeão e Levi assim: vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles atacarão e toda a minha família será exterminada. Ele está preocupado não só com ele, mas com a família dele também. Ele não quer esse ambiente de engano mais na vida dele. E aí, ele logo depois, ele ouve de Deus um chamado: apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Lembra de Betel? Betel é o lugar de permanência, de morada. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Aí Jacó vira para a família dele e fala assim: olha a primeira postura de Jacó: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Muitas das vezes, quando a Bíblia fala de vestes, ela está falando realmente de santidade, de separação, de você vê, limpeza, pureza e tirar os ídolos pagãos. Para esse caso aqui, nessa época, falava-se realmente da idolatria, né, com ídolos, pequenos ídolos, moldes de madeira, ferro, bronze, etc. Mas hoje, eu escrevi isso aqui exatamente para que a gente possa entender que a gente precisa vencer o engano. Recentemente o Senhor me deu uma frase que ele disse que quando o engano cai, a verdade aparece. O engano precisa sair para a verdade de Deus entrar na sua vida. Para que você vença o engano, as mentiras que o inimigo tem tentado colocar dentro da sua mente, você precisa levantar a verdade dentro da sua mente. Eu tenho estudado sobre o secreto e cada vez que eu aprendo com homens e mulheres de Deus que vivem essa vida ou viveram, homens que eram pessoas de oração, que estavam sempre buscando a Deus, é unânime neles, entre eles, eles falarem sobre a aproximação da palavra. O ambiente do secreto, ele é um ambiente onde a gente pode sim
ter um momento de adoração a Deus, isso é maravilhoso. Você contemplar o Senhor, adorar Ele, o Senhor se revelar santo, se revelar provedor de alegria, você entender que Ele é aquele que transmite pureza a você. Isso tudo é muito bom. Esse momento de adoração, ele é essencial no ambiente do secreto. Mas há uma coisa que a nossa geração tem muita dificuldade, que é a aproximação pela palavra, a aproximação da palavra. A gente precisa entender que o que é unânime em homens de Deus, e não somente da história da igreja, mas na palavra, na própria palavra de Deus. Os homens que tiveram mais destaques foram homens que se aproximavam da palavra de Deus. Todas as reformas que aconteceram na época dos reis de Israel, elas aconteceram por meio de uma aproximação à palavra. Isso é muito simples, é muito simples. Eric, como é que eu mantenho a fechadura de ouro regada de luz, de santidade? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Josué, quando vai entrar na terra, ele fala sobre estar meditando na lei de dia e de noite. A gente precisa se aproximar da palavra. Não dá para vencer o engano sem que a verdade entre. A mentira e a verdade são como água e óleo, elas não se misturam. Esses ídolos que podem estar dentro do seu coração, fazendo analogia com essa questão dos ídolos pagãos que Jacó falou. Esses ídolos, para sair, a água pura e limpa da palavra, que está em Tito, Paulo falando a Tito, ensinando sobre o lavar e regenerar do Espírito Santo, ele vem pela palavra de Deus. João 4,14 diz que aquele que beber da água da vida, dentro dele fluirão rios de águas que transbordam para a eternidade. Rios, não é um pocinho, não é uma bacia, não é um lago, é rio. E não é só um rio, são rios de água viva. Sabe o que isso me ensina? Vamos parar com essa bobeira de ler pouco a Bíblia. Porque muitas pessoas não conseguem ficar firmes no Senhor. Uma hora estão lá em cima, uma outra hora está lá embaixo. Sabe por quê? Pergunta como é que está a leitura da palavra. Pergunta como é que está a vida de oração. A gente precisa se alimentar para poder depois alimentar outras pessoas. Muitos problemas, eu acredito que seriam resolvidos se a gente tivesse mais comunhão com Deus. A gente às vezes hoje está enfrentando problemas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque a nossa rotina foi mudada, porque estamos confinados muitas das vezes dentro de casa, a maioria de nós. Mas entenda que se nesse momento você se aproximar da palavra, o que fatidicamente vai acontecer é você sair muito mais forte quando você puder sair, abrir a porta e sair. Faça o que Jacó fez. Remova os ídolos, retire os enganos, encha-se da verdade, aproxime-se da verdade, que esse seja um momento onde você deixa a verdade entrar no teu coração e mudar você por completo. Você nunca vai ter tanto tempo na sua vida quanto está tendo agora em quarentena. Apesar de muitos estarem trabalhando no home office, entenda que você não tem o tempo de translado até o teu trabalho. Eric, mas surgem outras coisas. Eu concordo. E para mim também tem surgido. Mas uma coisa eu aprendi. A gente não tem falta de tempo. A gente tem falta, às vezes, de propósito. Porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E já está dizendo que há. Então, se você fala não tenho tempo, você está dizendo que a Bíblia é mentira. Então, há tempo para todas as coisas. Só que ele continua o texto. Debaixo de um propósito. Então, a gente precisa ter propósito para as coisas. Pense no tempo que você
você ia para o trabalho. Eric, eu acordava 4 horas da manhã para poder estar 7 horas no trabalho. Falei, tudo bem, não precisa acordar 4 horas. Talvez seu corpo já esteja condicionado a isso e eu até aconselho a continuar. Porque depois, quando retornar a dinâmica normal, o negócio vai ficar mais tenso para poder se adaptar de novo. Porém, você constrói hábitos. E esses hábitos agora, você pode acordar 4 horas da manhã ou talvez 1 hora mais tarde para descansar um pouco mais. O que você faz? Se dedica o tempo que você tinha do translado ao trabalho à busca pela palavra, a busca em oração, porque o Senhor vai edificar a sua mente. E aí, meu irmão? E aí, meu amigo? O que vai acontecer? Você vai estar pronto para vencer todo engano. A porta está fechada. O engano não entra. Você, preste atenção. Quando você está no secreto, você pode até abrir a porta. Sabe para quê? Jogar o engano para fora. Você joga o engano para fora. Você vai ver enganos dentro de você. E você vai começar a jogar para fora o engano. Mas entenda, a mão fica na maçaneta. Porque a fechadura de ouro representa a santidade de Deus. Você, por meio da santidade, você abre a porta e joga o engano fora. Porque a verdade entrou. Deixe a verdade entrar no seu coração. E jogue os ídolos pagãos fora. Todo engano, toda mentira, saia da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E para a gente poder fechar isso, a última coisa que Jacó enfrenta antes de chegar a Betel, eu acho assim, impressionante como o Senhor ele ensina a gente. Eles chegam a Betel, né? Eles estão ali na morada do Senhor, eles encontram a Betel, e na verdade esse último fato acontece depois. Pouco tempo depois, como diz o verso 8. Pouco tempo depois, a serva que havia amamentado Rebeca morre e foi sepultada, né? Jacó aprende a lidar com perdas. Ele vence a perda por aquilo que ele ganha. Quando a gente perde, né, talvez a gente não consiga alcançar aqui a dimensão dessa perda, né? Logo depois de um tempo, ele perde também Raquel. Então, eu olho para isso, né? Deus está ensinando Jacó a vencer as perdas dele. O Senhor nos ensina que aquele que quer ser um discípulo, ele tem que aprender a perder sua própria vida. Perder a sua própria vida para que possa ganhar a vida dele. Jacó aprende isso. Ele aprende que através dessa fidelidade a Deus, dessa fidelidade em não somente entrar no secreto, mas fechar a porta. Ele fecha a porta, vencendo as perdas. Eu acredito que você tenha que lidar com algumas perdas durante a vida. Isso é normal para a gente. Mas entenda que isso está te preparando para algo maior que o Senhor quer fazer na sua vida. Poxa, Eric, mas às vezes eu perdi uma pessoa, um ente querido. Isso é muito difícil. E eu concordo, é muito difícil. Mas o Senhor te deu vida para você viver a vida dele, não a sua. Poxa, Eric, que duro. É dura essa palavra. Mas entenda que a vida dele te leva a viver algo que é maior que você, que vai além da sua própria vida, que vai além dos seus planos e projetos. Eu entendo que quando a gente vive por algo eterno, a gente está disposto a jogar fora, se for necessário, a vida terrena e cronológica. Eu entendo que se a gente quer viver algo que provém da eternidade, a gente precisa abrir mão de coisas terrenas. O apóstolo Paulo fala isso.
O Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas você precisa aprender, como Jacó aprendeu. Em Peniel, aprenda a entrar no secreto. Nós estamos numa fase de Peniel. Entre no secreto. Busque o Senhor. Mas feche a porta. Não só entre no secreto, não. Feche a porta. Feche a porta contra a ira dentro da sua casa. Feche a porta contra o medo. Se exponha ao Senhor. Feche a porta para o engano, jogando toda a mentira fora e se aproximando da verdade. Feche a porta para a dor da perda, porque entenda que a sua vida vai além de você mesmo. E por mais que você perca alguma coisa nesse momento, você está ganhando em Cristo. Porque Ele diz que não há quem tenha perdido pai, mãe, filhos, bens neste mundo que não será recompensado nesta era e na porvir. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. A sua história não acabou. A sua história está pronta para continuar. O Senhor ainda tem te dado vida. Então viva essa vida no secreto. Viva essa vida com a porta fechada. E entenda que Betel é diferente de Peniel. Betel é o lugar onde a gente carrega esse lugar secreto para todos os lugares e leva pessoas a viver nele também. Amém? Queria compartilhar essa palavra com vocês. Eu oro para que o Senhor enche o teu coração de desejo por Ele, de desejo por estar nesse lugar, mas também feche a porta. Que o Senhor possa te abençoar e o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe.